Audiolivro para tornar os seus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. Escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. Para hoje temos um livreto de John Charles Ryle, com o título Você Nasceu de Novo? No livreto você verá o que é o novo nascimento, quais os passos em direção a ele e o resultado para aqueles que vivenciam. É o que veremos nas suas páginas. Com uma linguagem clara e objetiva que lhe é peculiar, o autor nos leva primeiro à análise do que é o novo nascimento, no qual Jesus respondeu a Nicodemo. E em seguida nos mostra usando uma série de exemplos bíblicos como isto é possível. John Charles Ryle foi um escritor, pregador e pastor fiel. Ele era completamente intransigente em suas doutrinas e princípios bíblicos. John Charles Ryle nasceu em 1816 e faleceu em 1900. Foi um escritor prolífico, pregador vigoroso. Ele era completamente evangélico em suas doutrinas e intransigente em seus princípios bíblicos. Em 1880, após 38 anos de ministério pastoral na Inglaterra rural, aos 64 anos ele se tornou o primeiro bispo anglicano de Liverpool. Aposentou-se em 1900, aos 83 anos, e morreu no mesmo ano, aos 84 anos. Ryle foi grande através da abundante graça de Deus. Ele era grande em estatura, grande em poder mental, grande em espiritualidade, grande como pregador expositor da palavra santíssima de Deus, ótimo em hospitalidade, grande como escritor de folhetos evangélicos, grande como um bispo da Igreja Protestante Evangélica Reformada na Inglaterra, da qual ele era um nobre defensor, grande como o primeiro bispo de Liverpool. Sou ousado em dizer, talvez poucos homens no século XIX fizeram tanto por Deus, pela verdade e pela justiça entre a raça de língua inglesa e no mundo, como o falecido bispo John Charles Ryle. Escreve Reverendo Charles Robson, 3 dias após o enterro de Ryle em 1900. Se você gostar, deixa seu like, se inscreva e compartilha. Isso é muito importante para que mais pessoas sejam abençoadas com o canal. Vamos lá para o livro Você Nasceu de Novo? Introdução. Você nasceu de novo? Esta é uma das questões mais importantes da vida. Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Não basta responder, pertenço à igreja, suponho que sou cristão. Milhares de cristãos nominais não mostram nenhum dos sinais de nascer de novo, que as Escrituras nos deram e muitos deles listados na primeira epístola de João. Em primeiro lugar, João escreveu, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3:9. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus o protege e o maligno não o atinge. 1 João 5:18. Uma pessoa que nasceu de novo ou regenerada não comete pecado habitualmente. Ele não peca mais com o seu coração e com vontade e toda inclinação. Houve um tempo em que ele não pensava se suas ações eram pecaminosas ou não. E ele nem sempre se sentia triste depois de fazer o mal. Não houve disputa entre ele e o pecado, eles eram amigos. Mas o verdadeiro cristão odeia o pecado, foge dele, luta contra ele, considera o seu maior inimigo, se ressente do fardo e da sua presença. Chora quando cai sob sua influência e anseia ser completamente liberto dele. O pecado já não lhe agrada, nem lhe é indiferente, tornou-se uma coisa horrível que ele odeia.
No entanto, ele não pode eliminar a sua presença dentro dele. Se ele dissesse que não tinha pecado, estaria mentindo. Se confirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Mas ele pode dizer que odeia o pecado e que o grande desejo da sua alma é não cometer pecado algum. Ele não pode impedir que pensamentos ruins entrem em sua mente, ou que falhas, omissões e defeitos sejam atraentes tanto em suas palavras quanto em suas ações. Ele sabe que em muitas coisas ofendemos a todos. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Mas ele pode realmente dizer que aos olhos de Deus, que essas coisas lhe causam dor e tristeza e que toda a sua natureza não consente com elas. O que o apóstolo diria de você? Você nasceu de novo? Você acredita que Jesus Cristo é o único Salvador? Em segundo lugar, João escreveu: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. 1 João 5:1. Um homem que é nascido de novo ou regenerado acredita que Jesus Cristo é o único Salvador, que pode perdoar a sua alma, que ele é a pessoa divina e designada por Deus Pai para esse propósito e que além dele não há nenhum Salvador. Em si mesmo, você não vê nada além da indignidade, mas você tem plena confiança em Cristo e confia nele e acredita que seus pecados estão todos perdoados. Você acredita que porque aceitou a obra consumada de Cristo e a sua morte na cruz, você é considerado justo aos olhos de Deus e pode esperar a morte e o julgamento sem alarme. Você pode até ter medos e dúvida. Você pode às vezes lhe dizer que se sente como se não tivesse fé alguma. Mas se eu te perguntar, você está disposto a confiar em alguma coisa ao invés de Cristo? O que você me diria? Se eu te perguntar se você depositaria sua esperança de vida eterna em sua própria bondade, qual seria a sua resposta? E se eu dissesse que você prefere confiar em suas obras, em suas orações, em seu ministro ou em sua igreja, qual seria a sua resposta? Você nasceu de novo. Você é um homem ou uma mulher santo ou santa? Terceiro, João escreveu: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. 1 João 2:29. O homem que é nascido de novo ou regenerado é um homem santo. Você se esforça para viver de acordo com a vontade de Deus, fazer as coisas que agradam a Deus e evitar as coisas que Deus odeia. Você deseja continuamente olhar para Cristo como o seu exemplo, bem como seu Salvador, e provar que é amigo de Cristo, fazendo tudo o que Ele ordena. Você sabe que não é perfeito. Você está dolorosamente ciente de sua corrupção interior. Você encontra um princípio maligno dentro de si mesmo, que está constantemente guerreando contra a graça, tentando afastá-lo de Deus. Mas você não consente com isso, embora não possa impedir sua presença. Embora às vezes você se sinta tão deprimido que questiona se é ou não um cristão. Você poderá dizer, como John: não sou o que deveria ser, não sou o que quero ser, não sou o que espero ser em outro mundo, mas ainda não sou o que costumava ser, e pela graça de Deus sou o que sou. Você nasceu de novo? Você tem um amor especial por todos? Quarto, João escreveu: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3:14.
Um homem que nasceu de novo tem um amor especial por todos os verdadeiros discípulos de Cristo. Como seu Pai no céu, você ama todos os homens com grande amor em geral, mas tem um amor especial por aqueles que compartilham sua fé em Cristo. Como seu Senhor e Salvador, você ama os piores dos pecadores e pode chorar por eles. Mas você tem um amor peculiar por aqueles que são crentes. Você nunca está tanto em casa como quando está na companhia deles. Sente que eles são todos membros da mesma família. Eles são seus companheiros, soldados, lutando contra o mesmo inimigo. Eles são seus companheiros de viagem, viajando pela mesma estrada. Você os entende e eles os entendem. Eles podem ser muito diferentes em muitos aspectos, em posição e riqueza, mas aquilo não importa. Eles são filhos e filhas de seu Pai e ele não pode deixar de amá-lo. O que o apóstolo diria sobre você? Você nasceu de novo? Você caminha contra o mundo? Quinto, João escreveu: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Um homem que nasceu de novo não usa a opinião do mundo como seu padrão de certo e errado. Ele não se importa de ir contra os caminhos e ideias e costumes do mundo. O que os homens pensam ou dizem já não lhe diz respeito. Você supera o amor do mundo. Você não encontra prazer em coisas que parecem trazer felicidade para a maioria das pessoas. Para você, eles parecem tolos e indignos de um ser imortal. Você ama o louvor de Deus mais do que o louvor do homem. Você teme ofender a Deus mais do que ofender o homem. Não é importante para você ser criticado ou elogiado. Seu primeiro objetivo é agradar a Deus. Você nasceu de novo? Você evita o pecado? Sexto, João escreveu: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. 1 João 5,18. Um homem que nasceu de novo é cuidadoso com a sua própria alma. Ele tenta não apenas evitar o pecado, mas também evitar tudo o que pode levar a ele. Você é cuidadoso com a companhia que mantém? Você sabe que as más comunicações corrompem o coração e que o mal contagia mais do que o bem, assim como a doença contagia mais do que a saúde? Você é cuidadoso com o uso do seu tempo? Seu principal desejo é gastá-lo lucrativamente? Você deseja viver como um soldado em um país inimigo? Usar sua armadura continuamente, estar preparado para a tentação? Você é diligente em ser um homem vigilante, humilde de oração? O que o apóstolo diria de você? Você nasceu de novo? Você tem essas características? Estas são as 6 grandes marcas de um cristão nascido de novo. Há uma grande diferença na profundidade e distinção dessas marcas em diferentes pessoas. Em alguns, eles são fracos e quase imperceptíveis. Em outros, são ousados, claros, inconfundíveis, de modo que qualquer um pode vê-los. Algumas dessas marcas são mais visíveis do que em outro em cada indivíduo. Raramente são todos igualmente evidentes em qualquer pessoa. Mas ainda assim, depois de cada permissão, encontramos aqui pintadas com ousadia de 6 marcas de ter nascido de Deus. Como devemos reagir a essas coisas? Podemos logicamente chegar a apenas uma conclusão. Somente aqueles que nasceram de novo têm essas 6 características. E aqueles que não têm essas marcas não são nascidos de novo.
Esta parece ser a conclusão a que o apóstolo pretendia que chegássemos. Vocês têm essas 6 características. Você nasceu de novo?